Muito bem. Agora sim. Deus do céu. Uma hora depois. Aquele tal negócio, não é do nosso jeito, viu? Parece que tudo tem um tempo para acontecer. Aí, beleza. Se quiser ir pro ar, fica à vontade. Vamos pro ar já, porque o pessoal tá lá, aguardando. Vamos lá. Mas nós já estamos no ar, não estamos? Já estamos no ar, já. Tem que clicar do lado, não sei, tem que ver ali do lado Já. direito. Agora tá Andy. Andy, ou seja, nós já estamos no ar. Pessoal, vocês estão acompanhando a gente aí? Dá um sinalzinho, por favor. Cadê o pessoalzinho, hein? O pessoal tudo entrou, depois... Uma pena. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Puxa vida, fiquei muito feliz quando a senhora aceitou o convite, né? Para a live. Sim. Tenho essa live que eu faço, professora, surgiu assim do nada. A intenção é levar conhecimento para quem assiste, é levar a experiência daqueles que atuam em diversas áreas. Então eu fui aos poucos iniciando essa live com alguns professores, com alguns amigos. Como eu sou uma pessoa que eu sou evangélico, eu convidei alguns pastores, enfim, um bate-papo muito legal e uma conversa em diversos assuntos. E Leonardo Alves já participou, Regina Santana, o pastor Elias Binja, o professor Elias Binja, né? Maravilhoso aquele rapaz, um grande amigo, o professor e doutor Esdras, enfim, são pessoas maravilhosas que me deram essa honra, sabe? Puxa, eu fiquei muito feliz, assim, me senti honrado em tê-los como convidados dessa live, que inicia às 23, não à meia-noite, né? Pois é, pessoal, da noite. Vê poxa vida! Vê se tá ao vivo, eu não tenho certeza se tá ao vivo. Né? Será? Deixa eu ver. Eu acho que não tá ao vivo, você tem que colocar ao vivo. Vamos ver. Acho que tá sim. Acho que tá sim. Tá sim, tá ao vivo. Tá ao vivo, sim. Então, professora, que eu estava te falando, né? Os amigos foram vindo, foram participando e foi maravilhoso isso. Tivemos um retorno muito bom, né? Dos amigos que participaram, comentários, pessoas que gostaram muito, foram edificados. E quando eu fiz o convite para a senhora aceitou de pronto, eu fiquei muito feliz. Poxa vida, ter uma professora, doutora, mestre, enfim, né? Começar a falar aqui dos títulos da senhora, poxa vida, né? Não vamos parar. Então, é uma honra para mim, viu, Henrique? Eu agradeço de coração a senhora estar aqui com a gente. Eu estou aqui falando com o professor Esdras, eu estou perguntando se estava ao vivo, aí a gente está aqui numa conversa meio confusa, então paramos, vamos conversar só aqui. Porque fica todo mundo querendo ajudar, né? Porque assim, a gente acabou não conseguindo e tudo, e aí assim, estava todo mundo querendo ajudar, o Esdras também estava querendo ajudar, falou, olha, então puxa pelo seu, faz pelo seu stream e chama ele e tudo, né? Acabou dando tudo certo. Olha, Henrique, assim, bom, agora começando oficialmente, né? Para mim, realmente, assim, é um prazer, é uma honra, realmente. E, assim, ver, né, muitos talentos sendo despontados também, né? Principalmente vocês que saem daqui da faculdade, a gente quer ficar acompanhando, a gente quer saber, né, o que está acontecendo na vida de vocês. E a gente se sente meio corresponsável ainda, né? E a gente quer acompanhar. Sabe? Então, para a gente, assim, de verdade, para todos os professores, eu acho, sabe, assim, é uma honra ver que os alunos eles estão se desenvolvendo em várias possibilidades e está tendo aí grande êxito em muitas coisas e muitas frentes. Parabéns. Com certeza. Professora, para mim, a faculdade ela não foi mais um curso que eu fiz, não foi mais um investimento qualquer, não. Valeu muito o tempo que estive na faculdade e desejo permanecer ainda estudando, pretendo continuar meus estudos, pretendo fazer mestrado, pós-graduação, tenho sonhos aí para o futuro e eu quero realizá-los todos.
Então, a faculdade, para mim, principalmente a Fama, para mim foi um convite do Elias Binja, somos amigos particulares, e ele me convidou, Henricão, vem para cá, eu estava passando por um momento profissional, ele falou, vem para cá, estuda comigo, estuda com a gente, vamos que vai ser bacana. Conheci a faculdade, amei, aprendi muita coisa do que eu faço hoje nas lives, eu aprendi com os professores e também com a professora, com a senhora, né? Professora, eu ia fazer a apresentação da senhora, tudo bonitinho, tinha um script aqui maravilhoso, né? Mas, por favor... Faz ao vivo e faz no improviso também, né? Tudo é aprendizado. Professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse, porque esse vídeo posteriormente vai para o YouTube. Então, é uma oportunidade para quem não assistiu, assistir. Então, eu queria que a senhora se apresentasse, porque nessa live, qual é o meu propósito? O primeiro, o início, o que é? É trazer o lado humano do profissional. Né? Informar a todos que o profissional, a pessoa que está sendo, que foi convidada, ela é um ser humano, ela tem dificuldades, nada foi fácil, todas as conquistas foram com muita luta. Então, por isso que eu peço para a pessoa se apresentar. Então, se apresenta para nós, professora, por favor. Quem é a professora Eliana? Então, a professora Eliana, hoje professora, né? Hoje doutora em administração, e hoje eu estou na direção geral da Faculdade de Mauá e da Faculdade de Ribeirão Pires. Mas é o que você disse, o lado humano e as dificuldades de todo mundo, né? Então, assim, hoje eu estou, mas foi um longo processo, né? Então, assim, eu tive vários altos e baixos na minha vida, como qualquer pessoa. E tem uma questão específica também, que eu sou mãe e pai, né? Então, assim, eu tenho uma filha de 24 anos, eu criei ela sozinha. Então, foi um pouquinho mais difícil, né? Porque teve momentos da minha vida que eu tive que trabalhar com o que aparecesse, porque eu tinha responsabilidade, eu tinha uma filha para criar e não tinha quem me ajudasse, né? Então, assim, hoje eu sou doutora, mas eu já trabalhei de limpeza, eu já trabalhei de outras coisas, né? Então, assim, durante toda a minha vida profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Porque antes podia. E comecei a trabalhar com 13 anos, trabalhei na iniciativa privada, depois eu trabalhei na Telefônica aqui em Mauá, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar aqui em Mauá. Eu acho que isso também é um grande ganho de tempo, de qualidade de vida, eu sempre falo isso, porque é muito difícil você ter que trabalhar desde muito cedo e ter que sair e trabalhar muito longe, porque tem um cansaço aí de percurso, inclusive, né? Aí trabalhei na Telefônica, depois eu tive, porque meus pais são de farmácia, eu tive farmácia também, então trabalhei com a minha mãe em farmácia, trabalhei no Feital, depois eu montei, quando eu casei, montei uma farmácia com meu marido no Itapeva, depois eu me divorciei, aí montei uma farmácia sozinha no Parque das Américas, aí eu tive minha filha, vendia farmácia, e aí, enfim, aí depois fiquei desempregada um tempo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Mauá. E aí, assim, tudo muito diferente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, né? E foi por meio da política, inclusive, né? Então, eu trabalhei de 2001 a 2012. Então, eu trabalhei no Nardini, trabalhei na Finanças, eu fui diretora de Receita Municipal. Depois, eu trabalhei no Desenvolvimento Econômico, fui gestora da incubadora de empresas. Fui responsável também por um programa bem importante aqui do município de coleta seletiva municipal. Esse programa, ele ficou entre o segundo melhor nacional, a gente ganhou em segundo lugar no Prêmio ABM Brasil, na época. Trabalhei também, depois do desenvolvimento econômico, fui diretora de unidade de saúde no Primavera. Paralelo a isso, quando eu entrei na prefeitura, e aí como eu já tinha passado um aperto, já tinha minha filha e tudo, né? E aí eu entrei na prefeitura e falei, preciso voltar a estudar, eu não tinha ensino superior. E aí a faculdade estava iniciando, a faculdade de Mauá estava iniciando, então foi o primeiro vestibular, eu participei do primeiro vestibular, porque era de graça. Fiz parte da primeira turma, né? Então antes os vestibulares eram pagos, né? Então era um pouco mais difícil. E aí eu participei do primeiro vestibular da faculdade de Mauá, sou da primeira turma, então sou formada na primeira turma da faculdade de Mauá, e me formei em 2000. Né? Oi? Administração. Administração, isso mesmo. Okay. Aí me formei em 2005, emendei pós-graduação, 2006. 2008 eu tive o convite de vir como docente da faculdade.
porque eu estava, né, apresentando um projeto, né, o projeto Escola Seletiva, eu estava apresentando projetos importantes, e aí era para ministrar a disciplina de gestão de projetos. Então, eu vim para a docência por essa disciplina. E aí comecei a conciliar, né, a prefeitura, então eu trabalhava durante o dia na prefeitura, e à noite eu dava aula. E aí, em 2012, eu saí da prefeitura e fiquei só na docência. Ficando só na docência, fui fazer um mestrado, doutorado, e aí eu tive o convite de assumir a direção geral da faculdade que eu me formei. E aí, Meu hoje, Deus, que caminhada, né? Que trajetória, né? Eu queria ir por partes, mas a senhora já foi derramando tudo assim, e isso é muito bom, porque a sua história, né, ela demonstra ser uma história assim, muita luta, né, de desafios, né, a filha, a criação, ter que trabalhar, ter que estudar, essa determinação, essa coisa assim que eu vejo em muitas mulheres, né? E eu assim, eu admiro as mulheres por essa força. Na faculdade mesmo, professora, além da senhora ter essa história de vida maravilhosa, na faculdade, quantas vezes eu via as moças chegando, que pegou o trem lotado, que vieram ali, até mesmo sendo assediadas, passando por diversas situações e momentos de mulher. Mulher, eu vejo que tem uma coisa assim diferenciada, tem uma força a mais que Deus as presenteou, né, com essa força a mais do que os homens, né? Então, professora, parabéns pela tua história, né, por essa história de luta e de vitória, porque olha, a senhora é um exemplo a ser seguido, né? Professora, continuando aqui, a senhora é doutora, hoje já é doutora, né? Doutora, mestre em administração. Professora, na cidade de Mauá, dentro dessa área, administração, da gestão, a senhora é uma gestora, a senhora é uma mulher de atitude, que cuida, que vai para cima, que não perde tempo, não fica esperando fazer, vai e faz. Na cidade de Mauá, o que a senhora tem reparado e o que a senhora tem pensado, projetado para a cidade a qual a senhora mora, a qual eu aprendi a gostar? Eu também tenho um carinho muito grande por esse município, porque, assim, eu sou nascida e criada aqui em Mauá. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse município, porque, assim, eu vejo que tem, e aí é até por conta da formação e por conta também da experiência de vida e tudo mais, na questão da gestão, né? Então, assim, eu vejo muitas possibilidades de crescimento e possibilidades perdidas muitas vezes. Por exemplo, nós temos polo industrial, nós temos polo petroquímico, nós temos acesso ao Rodoanel. Por que nós não conseguimos absorver grande parte da nossa mão de obra, da nossa população, né? Nós temos hoje aqui em Mauá aproximadamente 700 indústrias, 5 mil comércios e 12 mil prestadores de serviço. E por que a gente não consegue absorver essa mão de obra do município? Por que a gente não consegue qualificar as pessoas do município para que eles ocupem essas vagas e consigam trabalhar no município deles, né? Então, assim, isso é trazer qualidade de vida. Então, assim, eu vejo que falta essa visão, esse olhar 360, porque eu entendo que as políticas públicas, elas precisam acontecer no formato de rede. Nós precisamos olhar a pessoa de uma maneira integral e identificar quais são as necessidades e oferecer e garantir os serviços públicos como direito. Então, assim, tem muitas coisas que eu vejo que, assim, não tem acontecido da forma que deveria. Política pública é dever do Estado e direito das pessoas. Então, por exemplo, eu trabalhei na saúde, e quando eu fui diretora de unidade de saúde, eu cheguei a receber guias de encaminhamento para exames de pessoas que já tinham morrido. Então, você percebe que é uma falta de gestão muito grande. Então, assim, a pessoa esperou tanto por aquela guia para fazer aquele exame, para identificar o que ela tinha, para diagnosticar o que ela tinha, e ela morreu, ela não aguentou esperar. Então, assim, tem que ter um olhar humanizado, um olhar de gestão, efetivamente. Eu acho que falta gestão. Gestão para as pessoas. Porque hoje nós estamos num momento político, né? Teremos eleição. E o que se vê muito são as pessoas brigando para entrar no sistema, em que a população é o que menos se importa.
Então, assim, a população é importante no momento do voto, mas depois disso, não, cada um quer entrar no sistema, por N motivos. Então, a gente precisa mudar, virar essa chave, mudar, sabe, esse olhar. Porque, assim, eu estava como pré-candidata, né, a vice-prefeita na cidade, eu tive esse convite. Hoje não sou mais, então, assim, essa semana mudou muita coisa, né? Então, você está sendo, você tá tendo essas informações em primeira mão. Eu ia fazer uma live para explicar sobre isso. Ok. Né? E aí, como nós íamos fazer esse bate-papo, eu falei, não, eu vou fazer essa fala lá com o Henrique, porque, assim, eu estava pré-candidata, né, como vice-prefeita. Na verdade, assim, eu estava aqui na faculdade, e aí, antes do carnaval, e aí vieram me convidar, falando que eu precisava, que eu tinha como contribuir para a cidade, né? Então, que eu entrasse, né, na política por algum cargo eletivo, alguma coisa, me candidatasse para contribuir e ajudar a cidade. E aí, devido à insistência, eu neguei por 3 vezes, inclusive. Mas aí insistiram, eu falei, por que não? Então, aí, primeiramente, né, eu aceitei o convite para me filiar ao partido. Eu me lancei a pré-candidata a vereadora, mas aí foi muito rápido, me indicaram como vice-prefeita na chapa, né? Aí aconteceram muitas coisas, né? Então, assim, com quem nós estávamos acabou se rompendo, não seguimos com o mesmo projeto. Hoje, o partido que eu estou filiada está apoiando um outro projeto, e hoje eu não estou mais candidata a nada, tá? Então, assim, não sou candidata nem a vereadora, não sou candidata a vice, nada. Como nós estamos apoiando esse outro projeto, eu estou à frente do plano de governo da cidade, né? Então, assim, eu penso que a cidade ela precisa ter um plano execuível, realizador, e um plano, sabe assim, que venha ao encontro das necessidades da população. E que tenha também essa visão de pós-pandemia, de crise econômica. Nós estamos passando uma crise econômica devido à pandemia, inclusive. Então, nós precisamos ter esse olhar de recuperação da cidade, recuperação econômica, recuperação, né, das atividades das pessoas, acolhimento das pessoas, porque muitas pessoas perderam seus rendimentos, ou parte dele ou todo, e aí tem vários impactos. Quem pagava plano de saúde, às vezes, não consegue mais pagar, e ela vai ter que se utilizar, né, dos serviços de saúde pública. A mesma coisa para escolas, né? Então, assim, muitas famílias pagavam escolas particulares e hoje não conseguem mais. Então, muitas coisas mudam devido a essa crise que nós ainda estamos atravessando, ainda estamos, né? Ainda não terminamos, não vencemos ela. E assim, o próximo gestor que entrar, ele tem que ter esse olhar. Ele tem que ter esse olhar de recuperação da cidade. Vai pegar a cidade quebrada também. Porque nós tivemos várias gestões ruins, né? Que não teve esse olhar. Só que essa, sobretudo, está muito complicada devido à pandemia também. Né? Então, assim, esse ano praticamente está perdido, né? E aí eu digo, pela faculdade, nós praticamente estamos, né, nos adequando esse ano, mas assim, está passando o ano todo, né, com essa pandemia, então nós estamos perdendo muito. Só que o ano que vem, né, um novo normal, existe esse novo normal? Então, assim, tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar de gestão efetivamente. Então, tem que ter muita coragem, né, e atitude e planejamento. Professora, a senhora comentou sobre fazer essa gestão, trabalhar, porque hoje a palavra que mais se fala é a palavra gestão, de cuidado, né, de tomar conta, de ter um olhar amplo. Envolvendo a política, eu observo que é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque política ela é de 4 em 4 anos. Às vezes o problema está quando você está fazendo um excelente trabalho, aí de repente finda ali o seu mandato, aí, daquele que está ali como prefeito ali, aí acaba ali, a equipe dele sai e aí começa uma outra. O seu trabalho que estava continuando, ele é bloqueado, ele é paralisado. E isso atrapalha bastante. Como resolver isso? Porque o seu planejamento em relação a oferecer esse serviço para a população, esse plano que a senhora está entrando agora, esse outro plano, como resolver esse problema? Porque lá na frente, daqui 4 anos, o candidato entrando, daqui 4 anos, ele vai sair, pode se estender até 8 anos, mas a gente não sabe. Então, como é que fica, professora? Como
adequar um planejamento a qual, é difícil falar, mas a qual não entra vaidade. Entendeu? Não tem como, porque assim, a própria estrutura, né, a própria estrutura disso tudo ela já é fragmentada. Então, 4 anos é pouco, mas muito mais do que isso também, se for uma má gestão, é muito, né? Então, nós temos vários instrumentos públicos. Por exemplo, nós temos o plano diretor, que é de 10 anos. O plano diretor da cidade de Mauá venceu em 2017, não foi nem refeito. Então, no último plano diretor que venceu, né, em 2017, eu participei desse plano diretor lá em 2006, porque eu estava na prefeitura na época. Então, assim, existe o plano diretor, que é de 10 anos, ele vai amparar a cidade por 10 anos, mas tem que ter essa visão do futuro. Existe o plano de governo, né, do prefeito que queira entrar com as propostas que ele tem para a cidade. Então, ele vai apresentar as propostas que ele tem para a população, para que a população aprecie a melhor proposta para ter uma tomada de decisão mais inteligente com base em propostas, efetivamente. E aí, o que acontece? Existe também o plano plurianual, que são os planos de gestão mesmo dos 4 anos de mandato. Só que o que acontece? O plano plurianual, ele não começa no primeiro ano do mandato. Ele começa, então, por exemplo, a pessoa que entrar em 2021... ele ainda vai estar sob a vigência do plano do mandato anterior. E aí ele só vai fazer o planejamento dele para 2022 até um ano do outro mandato. Então, Entendi. os 4 anos, porque assim, o que entra, ele não pode entrar sem nenhum planejamento. Então, isso foi pensado. O plano plurianual, ele é trabalhado dessa forma para amparar. Quem entra novo, ele não dá tempo dele fazer planejamento e executar ao mesmo tempo. Então, ele entra no último ano do plano plurianual do mandato anterior. Então, entendi. Mas essa questão da descontinuidade é muito comum, ainda que sejam projetos importantes, programas efetivos e programas que tenham que ter uma continuidade no tempo, senão se você tiver uma ruptura, você perde muito e depois resgatar é muito pior. Eu tenho esse exemplo, né, e aí assim, eu fiz até um livro sobre isso, eu falo sobre isso no livro. Eu ia entrar agora nesse assunto do livro. Então, porque eu trago exatamente essa questão do prejuízo pela descontinuidade. O que acontece? O livro, né, fala sobre a gestão pública de resíduos sólidos na região do Grande ABC. Eu fiz um estudo nos 7 municípios, no tocante à gestão pública de resíduos sólidos. Então, a coleta seletiva, o que tinha, o que não tinha, e o que deu continuidade ou não. Então, eu fiz esse estudo nos 7 municípios. Por que eu quis fazer sobre isso? Porque na época que eu estava, né, no desenvolvimento, eu fiz um programa importante que nós fomos validados pelo Prêmio ADM Brasil. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E o projeto, ele virou programa, né? Então, assim, ele teve um plus, ele virou um programa, porque ele estava muito bem articulado, as pessoas estavam participando, só que ainda ele estava numa escala piloto. E aí, o que aconteceu? Antes de acabar aquele mandato, nós conseguimos aprovar uma lei para amparar e garantir que não tivesse descontinuidade esse projeto, esse programa. E nem isso foi suficiente. Mudou-se a gestão, simplesmente deram descontinuidade. Então, assim, isso é muito comum nas gestões públicas. Mas, existe uma forma? Sim. Eu tenho um exemplo, porque quando eu fiz esse projeto, né, antes de construir esse projeto, nós fomos fazer vários benchmarks. Então, a gente foi até Curitiba, que na época era referência. Em Curitiba, o que aconteceu? Teve um prefeito que ele começou coleta seletiva e foi muito bem e tal, só que aí acabou o mandato dele, o outro prefeito não quis investir tanto nessa temática. E aí, o que aconteceu? A população se mobilizou e falou, não vai parar, não vai tirar. Nós queremos, é um programa importante, nós queremos que continue. Professora. É assim que a gente mantém as coisas funcionando. Então, assim, de quem é o poder? É da população, é da sociedade. A democracia, o poder é nosso. Uma questão que a senhora levantou e que eu acho que é importante. Para a população se levantar, ela deve estar bem orientada. Sim. Se ela não estiver bem orientada, como é que ela vai se levantar? Peraí, do que é? Eu vou falar de uma coisa que eu não sei, então eu fico à mercê dos caras, né? Inclusive eu estava vendo uma entrevista da senhora, o seu doutorado, a senhora fez uma pesquisa até em Lisboa, porque Sim. Existe uma semelhança, né? E fez na região metropolitana de São Paulo, né? Isso. Então,
a senhora encontrou algumas dificuldades, essa dificuldade da continuidade, tudo. A senhora falou até, se eu não me engano, eu não sei se é consórcio que a senhora falou na entrevista. Sim, porque isso está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Porque são medidas consorciadas. Nós temos o consórcio aqui do ABC, que ele nasceu por conta da problemática do lixo, que antes era lixo, não tinha, né, ainda esse termo resíduo, e ele nasceu por conta desse problema. E até hoje nós não conseguimos fazer nada por meio do consórcio também, a não ser algumas pesquisas e tudo mais, mas efetivamente de implementação, não. Mas então, eu acho que, é assim, eu não vou no plano do eu acho, tá? Eu acredito piamente que se a população estiver bem informada, é um passo grande para dar continuidade. Eu estava vendo até na entrevista lá que a senhora falou, quer ver? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, de 4 pontos importantes, que a senhora parou no segundo, o terceiro e o quarto. Cadê aqui? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Anotei tanta coisa aqui. Eita, não estou entendendo. As 2 últimas é implementação e avaliação. Isso. Então, essas 2, ela falou assim, não chegamos ainda na implementação. Aí, quanto mais na avaliação. Eu acredito, com apoio, a conscientização da população, aí vai surtir efeito. Não só nesse projeto que a senhora tem, mas em diversos outros. Para tudo, até para a escolha dos governantes, tem que ter, sabe, tem que ter a informação, tem que ter a orientação, tem que ter discernimento. O que não pode, por exemplo, hoje, né, nós estamos, porque assim, dos ciclos das políticas públicas, né, então assim, tem um problema que vai para a agenda, depois vai ser formulada, né, as políticas, e aí depois disso que vai para a implementação, né, então a política nacional, ela justamente, ela ficou foi para a agenda, e a formulação, a implementação nem aconteceu na maioria do país. Professora, a senhora tem o seu plano diretor, a senhora tem tudo já programado, projetado, enfim, está pronto, né, o plano. Agora, mudando assim, indo para a população, como é que a senhora faria para trazer essas informações para que o retorno fosse o apoio da população? Como é que faz isso para poder incentivar a população, para poder trazer responsabilidade para a população? Qual a estratégia que a senhora usaria para isso? O que a senhora faz? Na verdade, assim, nesse ano está tudo bem complicado, até as próprias, né, pré-campanhas mesmo, né? Porque, assim, por conta da pandemia, não pode fazer grandes reuniões, não pode ter aglomeração nem nada. Então, assim, muito tem se utilizado das redes sociais e dessas ferramentas mesmo. Mas, assim, que nem quando eu estava, né, ainda como pré-candidata a vice, eu andei muito pela cidade. E aí eu vi uma cidade que eu não conhecia. Porque, assim, muito diferente quando eu estou, né, só aqui na faculdade, eu moro aqui perto. Então, assim, eu venho da minha casa para a faculdade, daqui para Ribeirão, então, assim, é uma rotina, né? Nesse período, né, que eu estava caminhando mesmo para conhecer a cidade, para conversar com a população, eu vi coisas que, assim, a população realmente, assim, tem muita gente esquecida. E são coisas simples. Por exemplo, no Zaira 4, eu estive lá, tem 10 casas que são paralelas ao rio. E eu estive na casa de uma senhora, que o marido dela faleceu, caiu no rio há 13 anos e faleceu. Há 13 anos. Tem só uma calçadinha, assim, que é paralelo, né, para ir para as 10 casas e o rio do lado. Até hoje não tem um guarda-corpo lá, nem uma cerquinha, nem um nada. E há 13 anos o marido dela faleceu lá. E tem criança que sai correndo por ali assim, e é uma coisinha bem estreitinha. Então até hoje não tem um guarda-corpo lá. Tem coisas que sim, falta vontade, sabe? Falta o olhar. Então eu vi uma cidade que eu não conhecia. E assim, o que eu acreditava muito, né, enquanto pré-candidata mesmo, de fazer algo diferenciado, é fazer um governo itinerante, é pegar as associações amigos de bairro e fazer elas funcionarem efetivamente. O governo ir até o bairro, e vai até o bairro com vários secretários importantes, faz o checklist das necessidades daquele bairro e vai, sabe, vai checando, vai fazendo, vai cumprindo. E aí vai de bairro em bairro, então do bairro para o centro. E não só no centro, né? Então, assim, a gestão, ela tem que ter esse olhar, tem que ter olhar para as pessoas. E as pessoas
Que nem eu fui no oratório, eu vi assim eu tirei uma foto de lá do oratório, que você vê, né, os barracos de madeira, você vê a faculdade, você vê o shopping. Aonde eu estava vendo isso tudo. Então, assim, são muitas desigualdades. Então, tem que ter um olhar para essas pessoas, tem que ter esse olhar. O gestor que entrar, né? Então, assim, tem que ter esse olhar humanizado, tem que ter esse olhar de funcionamento das políticas públicas, de fato, e não por favor e nem clientelismo. Porque o que a gente vê é assim, as pessoas precisam de uma guia no posto de saúde e vai pedir para o vereador. Isso não é função do vereador. Né? A guia tem que chegar para ele em tempo, então, assim, tem que funcionar. Né? São coisas que têm que funcionar e não vem funcionando há muitos anos. E isso nos eventos, né? Não é só... A fiscalização não está funcionando, né? Porque é importante fiscalizar, porque o posto ele tem que ter uma gestão também que atenda essas pessoas. Porque, sim, infelizmente, querendo ou não, existem pessoas que acabam sendo totalmente dependentes. Sim. Totalmente dependentes mesmo. Você tem que ir lá, pegar na mão dela, trazer para fora, para poder ajudar, para poder fazer tudo por ela. Porque, de fato, ela acabou sendo, se tornando uma, como é que fala? Um operário ali, uma maquininha, que só sabe trabalhar, voltar, não consegue reagir. Então, muitas pessoas, ela falou de discernimento. Como discernir se eu não conheço? Para discernir tem que ter conhecimento. E o incentivo, existe algum plano da parte da senhora para melhorar o estudo, levar o estudo dessas pessoas? Porque esse ano aqui, infelizmente, a pandemia apareceu e atrapalhou demais, interrompeu trabalhos de professores, causou assim um problemão gigantesco, uma bagunça enorme, e eu vejo assim em cima dos professores muita cobrança. Sim, muita cobrança, e a maioria das pessoas não sabe o trabalho que dá. Qual que é o plano para o estudo, para chegar a esse conhecimento, para que daqui a um tempo uma outra geração cresça transformada? A senhora, pelo que eu estou vendo, a senhora está iniciando, a senhora está sendo um alicerce ali. Ninguém está vendo esse alicerce sendo montado, e daqui a pouco o prédio vai crescer, né? Tomara, né? Tomara. Essa é a esperança, né? Nós não podemos desistir, né? Na medida que você se coloca à disposição de uma causa, eu acho que, assim, a gente não pode recuar, né? Então, assim, como eu disse, eu não estou pré-candidata mais, mas eu estou no projeto e eu estou trabalhando para isso porque eu acredito nisso. E eu estou nesse projeto porque eu acredito também, porque as propostas que tem nesse projeto vêm ao encontro do que eu acredito. Né? Senão não estaria, de verdade, senão não estaria. Então, assim, né, como eu disse, como eu estive andando e olhando nos olhos das pessoas, sabe, você tem que passar a verdade. E a pessoa tem que ver essa verdade, sabe? E não pedir, sabe, eu faço isso se você me fizer isso. Isso, a gente tem que parar com isso. Eu acho que, assim, a gente só vai ter alguma mudança, efetivamente, na medida em que a gente começar a oferecer realmente e implementar a educação continuada. Então, é a educação formal, é a escolarização, é a educação profissional, saber não parar. Então, assim, e principalmente essa questão da conscientização acerca de várias coisas. Eu acho que, assim, ele tem esse dever. Porque, por exemplo, eu fiz uma live com 2 empresários, um da indústria e uma do comércio. E aí eu falei assim, o poder público ajudou em alguma orientação ou em alguma informação? Porque eu acho que é dever do poder público, porque assim, o governo ele tem que estar presente, principalmente nesse momento de crise. O governo ele tem que estar presente, então ele tem que estar presente das pessoas que perderam os empregos, dos empresários que estão fechando as portas. Então, assim, ele tem que trazer soluções ou então discutir possíveis soluções. E aí é nessa aproximação, é nessa humanização, é se colocando no lugar, é se colocando na responsabilidade que eu preciso, enquanto poder público, preciso fazer alguma coisa para a minha cidade, para os empresários que estão na cidade, então é para todos, né? Agora, para chegar num ponto assim que a gente consiga ter esse discernimento, a educação é a base. A educação é a base mesmo. Só que algumas pessoas que não sabem que hoje o ensino superior não é mais inacessível. Que ele pode, ele deve, sabe? Ele consegue.
Então, Professora, nós, como formadores de opinião, nós precisamos disseminar isso. com certeza. Por exemplo, o seu livro. O seu livro fala de reciclagem, né? Na sua entrevista que eu assisti, teve um momento que a senhora falou assim, recicla-se produto para se tornar outro produto. E tem gente que fala que tem que reciclar a pessoa. Sim, você Não existe transforma pessoas, possível isso, né? Então, o que acontece? Bom, eu vi que a senhora comentou algumas coisas muito simples, né? Nos 3 Rs, né? Da reutilização, enfim. Esse livro teu, dá para de repente, esmiuçar ele de uma maneira que ele se torne uma cartilha para que as pessoas entendam de uma maneira bem simples, uma pessoa carente, por exemplo, entender o que é reciclagem para ele começar a ter consciência? Tanto dá que, assim, eu vou te falar o que a gente fazia na época do projeto. A gente fazia a educação ambiental nas escolas, né? Então, a gente ia nas escolas, as escolas de ensino fundamental 1, que são as crianças. E aí a gente se vestia de container, então a gente baseava muito nas cores e nos símbolos. E nós nos vestíamos de containers. Eu me vestia de container, de uma das 4 cores, né? Então a gente sempre se baseava nas 4 famílias: o papel, plástico, vidro e metal, e os símbolos. E aí, o que a gente falava para as crianças, né? A importância dele colocar o material correto na cor correta, né? E eu lembro que nós fomos fazer uma educação ambiental, a gente fazia um teatrinho, né? Nós fomos fazer essa educação ambiental numa escola lá no Guapituba. E uma criança de 6 anos, ele levantou a mão e falou assim: você sabia que é muito importante reciclar o vidro, porque aí não acaba com toda a areia do planeta? É verdade, Eu olhei aquela coisinha pequenininha e falei, como ele sabe que o vidro, né, é feito de areia e tudo mais? Porque o plástico, né, o papel é mais fácil. Agora o vidro, areia, crianças, sabe? Então, assim, as crianças hoje estão muito mais antenadas porque elas têm a educação ambiental na escola. Nós não tivemos, mas não justifica você falar que eu não sei. Você sabe, sim. Só que hoje a questão da educação ambiental, ela está nivelada. Então, assim, você vê pessoas, e aí não pode falar que é por falta de escolarização ou por pessoas carentes, não é nada disso. Porque você vê pessoas de carros importados jogando a garrafinha de água. Então, isso é falta de educação. E educação em casa, não é educação ambiental, não. Sabe? Então, isso é uma questão, assim, de você se colocar mesmo no lugar do outro. E a questão de você jogar no chão não é para dar emprego para os outros, não. Isso não se faz, isso é falta de educação também, sabe? Então, não é dessa forma. Você tem que respeitar as pessoas, independente do emprego que ela tenha. É verdade, professora. Eu achei legal essa fala tua, que você falou assim, que as crianças acabam se tornando fiscais, pequenos fiscais para chegar em casa, olhar o que o pai está fazendo, o que ele vai fazer ali com aquela caixinha de leite, o que ele vai fazer com aquele... Enfim, tudo ele vai ficar ali fiscalizando. Pai, isso aqui. Aí a senhora falou assim, pais, não refutem seus filhos, mas aprendam com eles. É isso, porque não adianta, a criança, ela aprende na escola, ela vai para casa e ela quer separar tudo, ela quer colocar o potinho do Yakult dela no saquinho vermelho, porque ele aprendeu isso, né? E na época nós tínhamos o cuidado também de ter um caminhão para fazer a coleta na escola, também compartimentado. Então nós deixávamos, né, os containers na escola, então eles iam, jogavam na cor certinha, mas o caminhão que ia coletar na escola também era compartimentado e colorido. Então ele pegava o container vermelho e colocava no compartimento vermelho, para garantir essa questão da educação ambiental e para não mostrar para aquela criança, você separou, eu misturo tudo. Então, esse cuidado ambiental, ele é muito importante, porque a gente não se dá conta do quanto que a gente está consumindo, né? E do como que... Porque não é só você ir lá na prateleira ver que coisa linda, que bonito, tudo vermelhinho, tudo... Aí você compra um monte de coisa, e eu aprendi outra coisa, que não pode ir pro mercado com fome, né? Não pode. Eu vou possuído de fome, então saio comprando tudo... Eu não vou mais. Isso é garantido. Eu não vou mais com fome. Às vezes eu saía do trabalho com fome, morrendo de fome. Vou passar no mercado, vou levar alguma coisinha para casa, não adiantava. Aí você leva tudo. Você fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e não faz nada. Eu saía comprando um monte de bobagem, né? Professora, nós já temos aí em torno de 40 minutos já na live, aproximadamente.
as minhas tentativas ali somaram mais de 1 hora aí na live, se para observar. Eu gostaria, o tempo corre, passa muito rápido, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está assistindo, baseado na conscientização em torno do que a senhora escreveu no livro, de uma maneira simples, para o pai, para a mãe que estiver assistindo, ou para o filho. Deixe uma mensagem para nós aí, de esperança, para um futuro melhor, daquilo que a senhora pensa, daquilo que a senhora quer. Na verdade, assim, tudo vai depender das nossas ações, né? Então, assim, nós vamos, qual é o planeta que nós vamos deixar? Qual é o mundo que nós vamos deixar? E quais são os filhos que nós vamos deixar para esse mundo também? Então, essa pergunta também a gente tem que fazer, porque não é o que a gente faz no mundo somente, é também o que a gente deixa nesse mundo, né? Então, a nossa responsabilidade é enquanto você está e o que você deixa, é o seu legado. Né? Então, da mesma forma, essa responsabilidade. Agora, assim, a questão da conscientização, acho que tem que ser para tudo, sabe? Respeito pelas pessoas, respeito pelo meio que você vive, pelo meio ambiente, porque, assim, a questão de resíduos é realmente muito complicada e, assim, foi uma das minhas linhas principais de pesquisa, porque não tem mais espaço para tanto resíduo. Nós não temos mais espaço físico no planeta para tanto resíduo. Né? Então, o exemplo clássico disso que eu falo no livro é o Japão. O Japão não tem espaço nenhum, e eles deram um jeito. Né? Só que nós não precisamos chegar no limite total mesmo para falar, agora eu preciso. Sabe? Então, assim, todas essas doenças que vêm acontecendo, todas as pandemias, isso tudo a gente pode associar a tipo de comportamento também. Nós estamos nos arrastando tanto nessa crise, mas será que se nós tivéssemos nos unido mais no início, o resultado não teria sido mais eficiente, né? Não digo nem eficaz, mas mais eficiente. Então, eu acho que, assim, nós precisamos ter um olhar coletivo, para além do meu olhar individual. Hoje em dia, nós vemos, assim, as pessoas muito individualistas, muito egocentristas, né? Então, muito fechado ali nas suas redes sociais, por exemplo, e assim, pouco olhando para o outro. Nós vemos, às vezes, algumas coisas tão gritantes que, às vezes, a pessoa sofre um acidente, mas, às vezes, as pessoas, de vez de ajudar, tá lá filmando. Né? Então, assim, onde nós nos perdemos? No olhar do próximo, no olhar, né, daquela pessoa que eu posso ajudar. Eu acho que a gente tem que começar a repensar e ressignificar essas atitudes. Eu acho que é uma ressignificação mesmo, sabe? Do meu eu no mundo enquanto sociedade, enquanto coletivo. Nada vai melhorar se eu quiser alguma coisa sozinha. Ninguém faz nada sozinho. A questão, né? Nós estávamos falando agora a questão do voto, né? Porque nós temos o poder. Nós estamos no momento que nós estamos contratando pessoas para gerir a nossa cidade. Nós não contratamos qualquer pessoa para trabalhar na nossa casa, ou na nossa empresa, ou em alguma coisa. Nós temos alguns critérios. Por que nós vamos contratar para 4 anos? Porque nós pagamos, então é um contrato. Por que nós vamos contratar qualquer pessoa para gerir a nossa cidade que nós vivemos? Não é? Então, essa responsabilidade. Então, assim, muitas pessoas se abstêm do voto. Falar, não quero saber e tal, e se abstêm. Mas alguém vai entrar. E ela vai também ser respingada ou beneficiada, né? Se a gestão for boa, ela vai ser beneficiada, mas se a gestão for ruim, não, ela também vai ser prejudicada. E ela vai colocar um coletivo também em prejuízo ou em benefício. Então, nós precisamos nos colocar e nos responsabilizar. Não vender o voto por qualquer coisa, não trocar esse voto por R$3,50, que é a multa se eu não for pagar, é se colocar de verdade, sabe? Começar a nos importar. Muitas coisas que nós temos hoje, muitas conquistas nós temos hoje, por exemplo, o SUS, direito a voto, um monte de coisa. Nós conseguimos isso tudo graças a lutas de muitas pessoas lá atrás, que se indignaram, que foram e, sabe, tentaram. E aí aquela questão foi para a agenda, foi para a formulação e foi para a implementação. Então, nós precisamos ressignificar a nossa atuação enquanto cidadãos. Eu acho que é esse o reinício, na verdade. Sabe, nós precisamos repensar como nós estamos agindo em detrimento de um coletivo, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, porque se você tiver esse olhar, né, para o outro, de verdade, muita coisa pode melhorar e, assim, vai para além do meio ambiente, vai para além da política, vai para além da sua própria existência, porque quando você ajuda o outro, você se sente bem,
mas ajudar de verdade, né? Então, é ter esse olhar de verdade para o outro. Eu acho que a gente tem que começar a repensar nesse sentido mesmo. Pensando grande, mas agindo que nem um trabalho de formiguinha, né? A senhora disse uma frase que eu anotei: pensar global, agir local. É isso mesmo. É isso. Isso é muito bom. Essa pandemia, ela trouxe essa coisa de também, né? Aumentou mais ainda essa coisa de você olhar para o próximo. Escutando a senhora falar tudo isso daí, só me leva à certeza de que nós precisamos uns dos outros. Sim. E precisar uns dos outros é entender, é escutar um ao outro, não só auxiliar com alguma coisa. Tem até um trecho bíblico até, que fala que nós devemos transformar, nós não devemos nos conformar, né? Conformar aquilo que vem, entra dentro de mim e faz uma forma dentro de mim. Conformar, de fora para dentro, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Sim. Então, eu acredito que é isso. Todos nós precisamos dessa conscientização, dessa busca de entender o que está acontecendo com o nosso país, não só votar, mas cobrar, fiscalizar, não deixar somente para a autoridade, mas nós irmos atrás, buscar os nossos... Não falar direito, porque temos direitos, mas também temos deveres. E eu observo que a população, às vezes, não cumpre com o dever de fiscalizar aquilo que está sendo feito para ele mesmo. Né? Mas, professora, muito obrigado por essa participação na live. Fiquei muito feliz, o tempo correu. Não queria que fosse assim, queria que fosse de outro jeito, mas também aprendo que não é do nosso jeito, a gente tem que... Né, tinha que ter me preparado, mas tudo bem, aconteceu. Graças a Deus, a senhora foi muito paciente, né? Estando até agora, 15 para 1 da manhã. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua participação. E você que assistiu aí, eu tenho certeza que aproveitou esse momento, esse bate-papo com a professora. Ela, acredito que esclareceu bastante coisa. E vamos nos importar com tudo e com todos. Pro, muito obrigado, viu? Vamos marcar. Depois que tiver tudo ok aqui, eu quero marcar uma outra live com a senhora, se for possível, claro, né? Eu sei que a sua agenda é bem corrida, e a gente marca um outro dia também. Sim, tá bom, Pro? Fechou. Obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nesse horário, né? Isso, a senhora dirige a Fama e a Faculdade de Ribeirão Pires. Isso. E tem uma empresa também de pós-graduação, né? Como é que é o nome? Base Profissional. Isso. Pessoal, para quem quer estudar, fazer uma pós-graduação, formar aí numa graduação, num curso de gestão, Faculdade de Mauá, a Fama, e a Faculdade de Ribeirão Pires. Duas excelentes faculdades, professores maravilhosos, uma diretora, vocês estão vendo aí, uma pessoa maravilhosa também. Então, aproveite. Gente, é isso aí. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Beijo, senhora. Obrigada. Fica com Deus, gente. Deus abençoe. Tchau. Valeu, tchau.